Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O amor em nós, Pedro Castelo. Veja que a luz outra vez brilhará se você pretender e buscar. Deixe o amor brotar de você e envolver quem quer desistir. Perdão, olhar, ouvir no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção, os que não sabem que tudo passa. Transforma-se, renova-se sempre. Volte o olhar pro futuro e verá que é possível uma vida melhor. Plante o bem em qualquer situação. O amanhã ele torna você. Tenha o perdão no olhar, ouvir no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção, os que não sabem que tudo passa. Transforma-se, renova-se sempre. Transforma-se, renova-se sempre no amor. Do livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, páginas 162 e 163. Prece dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro
deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. E agora, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso divino amigo, querido amigo Jesus. Mais uma vez aqui estamos reunidos em Teu nome, para mais uma noite de estudos, que possamos, Senhor, ser amparados pela equipe de trabalhadores da Tua seara, Jesus. Que esta noite possamos receber o Teu amparo, o Teu amor. Jesus, Divino Mestre, acolhe-nos, Senhor, dá-nos força e coragem para que possamos prosseguir na nossa jornada, para que possamos, Senhor, atravessar esses dias tão difíceis. Esses dias, Senhor, de profundo aprendizado. E assim, Jesus, em Teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Que assim seja. Eu sou o Mateus e o nosso estudo de hoje ele é sobre o trecho no Evangelho que fala sobre o homem no mundo, né? O homem no mundo entendido como papel da pessoa, né? Como a pessoa ela deve se portar no mundo. Sendo assim, a gente já percebe de cara, e o título desse trecho, né, é um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele já é muito importante, muito significativo, porque já de cara ele nos diz o seguinte, ele nos coloca, né, a necessidade de pensarmos, de mentalizarmos a nossa condição evolutiva, por um lado, e por outro, coloca e nos relembra as tarefas que nós temos que cumprir se nós almejamos seguir o caminho do Cristo e estarmos de acordo com as leis divinas. Em primeiro lugar, é fundamental que nós entendamos que somos seres humanos, somos espíritos imortais que participamos de uma longa jornada evolutiva.
Nós vivemos, então, ao longo dessa extensa caminhada evolutiva que nós temos, nós atualmente nos encontramos em uma experiência temporária na carne. E isso nos coloca duas lições fundamentais. Primeiro, a nossa experiência na carne, por mais intensa que ela seja, ela é transitória, ou seja, ela não é eterna. E ela é transitória com um objetivo fundamental. É a promoção da nossa evolução individual e, com isso, a nossa evolução coletiva. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, ao evoluirmos individualmente, nós estamos contribuindo, colaborando, para que também aqueles que estão ao nosso redor, eles também possam evoluir. E o segundo elemento importante a se destacar é: se nós estamos no mundo, nesse caso, nesse mundo, que nunca é demais repetirmos para reforçar, que é um mundo de provas e expiações, as nossas experiências e possibilidades de aperfeiçoamento, elas só podem ocorrer com base nas experiências que nós travarmos com outros seres semelhantes a nós. Ou seja, nós não, como homens e mulheres no mundo, nós não vamos evoluir sozinhos, isolados. Nós estamos no mundo, e quando a gente fala no mundo com as outras pessoas que também aqui se encontram junto de nós, em uma relação coletiva, nós temos que agir para podermos evoluir. Ou seja, por mais que a caminhada evolutiva ela acabe sendo, em última instância, individual, ela nunca é individualista. Então é fundamental a gente já estabelecer de cara essa distinção entre a individualidade, que somos nós, e o individualismo, que é o egoísmo. Isso é muito importante, e o trecho do Evangelho, que nós estamos nos debruçando, ele já deixa isso bastante claro para nós. E se nós estamos aqui nesse mundo para cumprirmos uma trajetória evolutiva, quais são os passos? O que devemos fazer? O que Jesus, nosso maior exemplo, nosso irmão maior, o que Jesus nos ensinou? Quais foram as mensagens? E não só Jesus nos ensinou, mas também temos, como espíritas que somos, o que nós acreditamos, o que nós recebemos, o que nós temos de orientação, o que espíritos que outrora estavam na nossa condição, nos legaram. Isso é aprendizado. O primeiro passo, para ser destacado, é que para nós interpretarmos bem o nosso papel no mundo, implica que nós estamos no mundo com pessoas semelhantes a nós, não são iguais, mas possuem basicamente, a grosso modo, as mesmas dificuldades. Algumas um pouco maiores, outras um pouco menores, mas basicamente todos nós que nos encontramos aqui, nos encontramos para vencer determinadas dificuldades que foram criadas por nós, por mais ninguém, e a partir disso, ao vencer essas dificuldades, estamos dando um passo no rumo à nossa evolução. Então, isso já deixa um sinal bem claro quando a gente fala que individualidade não é individualismo. Apesar de, obviamente, a nossa individualidade ser importante, que nós devamos nos amar, desenvolver o amor próprio é fundamental. Isso não quer dizer que nós sejamos o centro da existência. O universo não gira em torno do nosso umbigo. E para isso, o primeiro passo é a maturidade
e superar uma postura e uma forma de ver as coisas, uma forma de ver o mundo, a realidade, que é bastante infantil ainda, de acharmos que o universo conspira contra nós. Né? Aí a gente vê aquelas reclamações, mas tudo dá errado na minha vida, por quê? Eu sou um injustiçado, por que isso acontece? Como se só, né, nós tivéssemos problemas, né? Todo mundo vivesse uma vida plena e feliz, e nós, os pobres coitados, que nunca fizemos nada para ninguém, nós sofremos muito e carregamos conosco todas as dores do mundo. O primeiro passo é superar isso, né? E se esforçar para superar isso. Na nossa experiência mundana, nós vamos encontrar pessoas que, sendo iguais a nós, imperfeitas iguais a nós, lógico que cada uma ao seu jeito, elas vão testar as nossas possibilidades, assim como nós testaremos as possibilidades dos outros. Os equívocos das outras pessoas nos testarão, assim como os nossos equívocos também testarão as outras pessoas. Né? Então, ao nos depararmos com as dificuldades proporcionadas pelas relações que nós encontrarmos no caminho, o que nós estamos vendo, na verdade, é um espelho de nós mesmos, de nossos próprios defeitos, né? Corporificados, ou seja, né? Materializados na figura de uma outra pessoa. E a gente vê o quanto nós atuamos de maneira, né, a não reconhecer isso, que muitas vezes as pessoas acabam tendo os mesmos defeitos que nós, e nas outras pessoas nós fazemos uma série de julgamentos, né, e quando é nossa vez nós buscamos uma série de atenuantes. Né? A gente sempre busca justificar, né, os nossos erros, mas quando alguma outra pessoa que erra conosco, a gente fica numa situação de fúria implacável. Né? Então, a primeira coisa de viver no mundo é isso. Né? É entender que estamos em relações com pessoas imperfeitas igual a nós. E tudo que nós por acaso viemos a sofrer, por mais que essa palavra não seja a melhor, mas que nós viermos a sofrer, também muitas vezes nós fazemos a todas as outras pessoas sofrerem. E a partir disso, e a partir dessa leitura e dessa percepção, é fundamental, né, que entendemos que nós devemos evoluir e estar aqui nessa experiência carnal temporária é fundamental para que nós garantamos a nossa evolução. Os nossos pensamentos e sentimentos devem ser purificados. E purificados como? Acontece de uma hora para outra? É de um momento para o outro que eu leio o Evangelho e um estalo de dedos eu viro perfeito? Não. Essa purificação dos pensamentos é um processo contínuo. É um exercício que requer muita disciplina, muita força de vontade, né? E é necessário a gente ser também compreensivos, né? Conosco mesmo. Né? A gente não pode ser autoindulgente ao ponto de querermos justificar todos os nossos erros. Isso é muito ruim. A gente se acomodar com os nossos erros e querer arranjar uma desculpa para tudo, ao mesmo tempo que entrar numa autocrítica extrema também é muito negativo. Né? Então a gente tem que entender que em nossa caminhada, eventualmente iremos errar, mas que devemos fazer o máximo para evitar esses erros. Né? E somente assim, com muito exercício, nós conseguiremos aprender as lições necessárias para que nós consigamos evoluir. Para isso, para que nós alcancemos esse propósito, temos algumas dicas que a espiritualidade nos deixa. Né? Alguns caminhos. E por que não dizer, né? Alguns próprios atalhos, né? Que a espiritualidade já nos deixa. Olha, vai por aqui, não precisa pegar esse caminho mais longo se tem um caminho mais curto. Né? E mais curto não é no mau sentido da trapaça, é mais curto no sentido de o caminho que vai gerar menos dor, menos sacrifício, menos culpabilização. Né?
E qual é esse caminho? É a nossa prerrogativa que nós temos de elevar os nossos sentimentos e pensamentos aos espíritos superiores. Como eu já coloquei, né, e como a doutrina coloca o tempo inteiro, a partir das palavras de Kardec, eu fiz essa colocação, apesar de nós termos uma trajetória individual, nós temos uma vida coletiva. E se a gente acredita que Deus é a perfeição suprema, a bondade, a justiça, o amor, num grau, em um patamar muito maior do que nós conseguimos sequer imaginar, seria justo acreditarmos que estamos desamparados ou estamos à nossa própria sorte? Seria justo acreditar que Deus seria pior do que nós? Porque se nós imperfeitos somos capazes de fazer bons atos, de ajudarmos outras pessoas em dificuldade, por que Deus, que tem tudo o que nós temos de bom, elevado ao infinito e muito mais, por que que ele não nos ajudaria? Né? Então a gente tem que partir do princípio que Deus nos ajuda o tempo inteiro. Mas como ocorre essa ajuda? Aí vem escrito, né? Nas escrituras, nas palavras do próprio Cristo. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. A espiritualidade, ela nos deixa sempre essa mensagem. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens. Então, isso quer dizer algumas coisinhas. Primeira delas, a nossa relação com outros espíritos encarnados e desencarnados não é uma relação só de provação. Ou seja, a minha relação com os outros não é só uma relação para que eu tenha que passar por alguma coisa que eu considero negativa, mas que vai me proporcionar um aprendizado. Não. Muitas vezes, essa relação ela tem que ser uma relação positiva no sentido de meu contato com outro espírito é para me ajudar num determinado momento de dificuldade. Né? Então, espíritos encarnados e desencarnados não só podem, como nos ajudam. Muitas vezes mais do que nós consigamos imaginar e até mais do que nós tenhamos de fato pedido. Assim, é fundamental, né, para receber essa ajuda, que nós estejamos em condições de tanto. Né? Nós temos que nos colocar em condições de receber essa ajuda. Um exemplo do nosso dia a dia. Vamos supor o seguinte. Nós somos alunos, estamos numa escola e nós queremos aprender alguma coisa. Né? E aí o professor ele vai lá ensinar a matéria e coloca a matéria no quadro, coloca as questões e explica no quadro. Se eu não tiver um lápis para escrever aquilo dali, será que eu vou conseguir? Eu vou poder aproveitar essa ajuda? Ou melhor, vamos imaginar o seguinte, o professor está explicando a matéria para a gente e tira a nossa dúvida. Se eu estiver dormindo durante a aula, eu vou aprender? Não. Então eu tenho que estar em condições de aprender. Qual é a primeira condição? Estar acordado e prestando atenção. Né? Então é fundamental que a gente se coloque em condições de receber essa ajuda. E o que nos garante essa condição? Nós temos a prece. A prece, fazer uma prece, é um momento ímpar em que, momentaneamente, nós conseguimos evoluir, elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa condição e acessar e ter contato com tudo aquilo que há de melhor no universo em termos das melhores energias, melhores sentimentos, melhores ideias. E então a gente deve fazer uso frequente da prece. A prece ela tem que estar presente em todo o tempo na nossa vida, de maneira que nós estejamos sempre em condições de tomar as melhores decisões. Entretanto, muitas pessoas acabam confundindo isso
com o que se chama de viver uma vida mística, uma vida fora da sociedade. E tem um trecho no Evangelho que fala justamente sobre isso. Diz assim: não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e evocação mental, ou seja, dedicando-se a isso, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. O que se diz aqui? É fundamental fazer a prece? Sim. É fundamental que a gente evite certos lugares, né, que a gente pratique, que a gente não pratique mais ações, pratique boas ações, sim. Mas como que a gente vai evoluir se a gente se isola do mundo? Se a gente busca sair do contato daquelas dificuldades, de tudo aquilo que poderia nos proporcionar o nosso crescimento. Não há evolução. Aí há apenas o individualismo e o egoísmo. Então, como o trecho já diz, a gente está falando aqui da evolução do homem no mundo e não fora dele, né? E quando a gente fala no mundo, também não quer dizer que a gente tenha que aderir a tudo que existe no mundo. A gente tem que ter o bom senso do nosso livre-arbítrio para escolher quais as coisas são boas ou não para nós, né? E aí Paulo fala, né? Nem tudo me convém, né? Então, a gente não tem como falar, né? E atuar de maneira, já que eu estou no mundo, eu posso fazer tudo o que eu quiser, independente das consequências. Não. Antes de agirmos, temos que pesar todas as consequências dos nossos atos, né? E aí ele fala de sacrificar. E o que é sacrificar? É justamente sacrificar aquilo que imediatamente, momentaneamente, pode parecer uma forma de prazer, né? Mas que, quando a gente olha lá na frente, é algo que com certeza vai comprometer a nossa existência. E tem um outro sacrifício ainda mais benéfico, quando a gente abre mão de algo que poderia nos ser necessário em determinado momento, né? Para que possamos dedicar o nosso tempo a fazer bem para outra pessoa. E aí a gente entra na questão da necessidade de santificar a vida, né? Santificarmos a nossa vida, né, significa estarmos nessa condição de prece. Mas viver em prece não é o viver isolado. É tornarmos cada palavra nossa, cada gesto, cada ação, uma prece, ou seja, uma homenagem a Deus. E homenagem não no sentido idólatra, né? E não no sentido do culto exterior. Mas quando a gente direciona cada pensamento, cada palavra, cada ação nossa para o bem, né, a gente está vivendo em prece, né? E assim, né, a gente vê que fazer esses sacrifícios, né, abdicar desses prazeres momentâneos, né, não é também viver uma vida infeliz, mas é conhecer a felicidade verdadeira, a felicidade de uma outra forma, a felicidade superior. Porque muitas vezes, né, o que a gente tem é esse sentimento de vazio, né? E esse sentimento de vazio, ele decorre justamente da ausência desse bem, de estar na prática desse bem. Todo mundo, a gente vê que a gente sempre, quando a gente faz uma boa ação, né, algo que a gente considere bom para alguém, faz uma outra pessoa feliz, alivia a dor de uma outra pessoa, a gente tem uma sensação de bem-estar muito grande, né? Muitas vezes é maior do que outras sensações de outros tipos de prazer. E é buscar o tempo inteiro essa felicidade que ela é duradoura. Ela, obviamente, não é uma felicidade de ostentação, né? Uma felicidade, digamos, de botar na rede social, não. Ela é aquela felicidade interior, né? Então, assim como a prece, ela tem que ser a prece interior, né? Eu não preciso
ajoelhar no meio de todo mundo para mostrar que eu estou de fato orando, eu posso simplesmente fechar meus olhos, ou até mesmo não, mas elevar meus pensamentos, as minhas ações de prece, as minhas atitudes, minhas palavras também tem que me garantir essa felicidade interior. Né? Eu não preciso falar, olha, mas eu fiz caridade para fulano, eu doei para ciclano. Não é isso. É fazer o que eu faço porque eu sei que simplesmente o ato de fazer aquela dali, independente de quem veja ou reconheça, eu estou em paz comigo mesmo. Né? E isso significa santificar, divinizar a nossa vida a partir das oportunidades que ela nos proporciona. E a perfeição? A perfeição, né? Caminhar uma perfeição, na verdade, pode parecer que tem vários caminhos, mas só tem um. Né? Para a gente alcançar a perfeição, para a gente alcançar a evolução, somente com a caridade, com a solidariedade. Né? E tem como a gente fazer essa caridade isolado do outro? O que seria, por exemplo, se eu me isolasse, né, e não tivesse contato com mais ninguém? Como é que eu faria uma caridade? Não tem como. Não tem como a gente fazer uma caridade desse jeito. Para eu fazer caridade, eu tenho que fazer caridade para alguma outra pessoa, né? E no caso, ajudar alguma outra pessoa. Não tem como eu fazer uma caridade sozinho, né? Para ninguém. Né? No máximo, eu estou fazendo bem para mim mesmo. Então, a melhor forma de viver em prece, de viver de modo santificado, é valorizar e praticar, né, essas virtudes da caridade, da solidariedade, da fraternidade. E fazer a caridade não tem uma receita pronta. Não tem a ver necessariamente com bens materiais, por mais que seja importante aliviar a fome de quem tem. Isso é óbvio que é importante. Mas a caridade ela pode ser feita para qualquer um, para qualquer pessoa. Às vezes ouvir, às vezes uma palavra amiga, às vezes um momento de conforto, um olhar, né, um sorriso pode ser um gesto de caridade. Né? Então a caridade, a generosidade, a solidariedade, elas têm que se transformar em condutas diante da vida. Né? Só assim é possível que a gente santifique a nossa ação. Né? Só assim que a gente pode dizer que nós vivemos em prece. E aí entra também numa outra frase, né, de São Francisco de Assis, que ele fala que é evangelize sempre. Né? Não vou pegar na íntegra, né, mas o sentido é esse. Evangelize sempre. Se necessário, use palavras. Né? Então são os nossos gestos. É viver em caridade, né? Viver atento às oportunidades, de prontidão para ajudar. E não é só uma evangelização no sentido de ditar normas, regras, você deve fazer isso ou deve fazer aquilo. Né? Mas é estar sempre disposto, sempre disposta a ajudar. Né? Por fim, né? E já entrando na reta final desse nosso estudo, essa conciliação com o Senhor, quando a gente falar, é necessário fazer sacrifícios. Né? Como a gente já viu, abdicar de certas coisas, né? Já que sacrificar, né, implica em abdicar coisas que são, pelo menos, importantes ou prazerosas naquele momento para nós. Né? Não quer dizer que a gente tenha que abrir mão de ser feliz. Pelo contrário. Né? Não para que a gente santifique o Senhor, né? A nossa vida não tem que ser um mar de tristeza. Né? Não tem que ser triste. Não tem que ser aquela coisa melancólica e tudo, aquela coisa, aquele semblante fechado. Não. É possível ser alegre. É possível ser feliz. Né? Pelo contrário, é necessário. E indo além, pensando numa perspectiva longa, né, e mais ampliada, é a única maneira de ser feliz de fato. Porque a gente observa que, por exemplo, a dedicação aos vícios esses de toda a sorte, geralmente o que leva, por exemplo, ao abuso de substâncias tóxicas, né, sejam elas legais ou ilegais. Né? Geralmente as pessoas fazem isso por algum tipo de compensação emocional.
né? Quantas vezes a gente não ouve falar, bebi para esquecer, né? A gente ouve isso muito, as pessoas falam bebi para esquecer e tudo. Ou seja, tenta se apagar de maneira química com uma bebida, uma tristeza, uma emoção, um sentimento. Quando na verdade a gente tem que saber aprender a lidar com esse sentimento e ter formas nossas, né? Sem ser digamos, extra individuais, sem ser formas químicas de superar esses sentimentos, de atuar no mundo, de reconhecer a beleza das coisas. Não adianta apenas esquecer, tanto que a gente vê que a tendência de quem seja viciado, independente daquilo que seja viciado, é entrar em processos depressivos, porque o corpo obviamente se acostuma e a gente tem que fazer uso cada vez maior e maior e maior daquela substância que nos viciou, né? Enquanto isso, a gente está fazendo o quê? Varrendo para debaixo do tapete aquela sensação ruim, a nossa tentativa, só que o tapete vai aumentando até o ponto que não dá mais. E tudo aquilo que a gente colocou para debaixo do tapete cai sobre nós. E nesse momento, o que costuma acontecer são esses momentos dramáticos na vida das pessoas, né, que são as tentativas mais exacerbadas, que às vezes chegam ao suicídio, ou às vezes as pessoas têm suas crises que chegam aos momentos de loucura, né? Então a gente tem que aprender que qual é a maneira concreta, real, verdadeira de ser feliz. É a felicidade interior, independente ou relacionando-se da melhor maneira possível com as circunstâncias externas. E como a gente consegue isso? Como é possível viver em um mundo de provas e expiações, em um mundo com suas dores, suas dificuldades? Como é que é ser feliz? É rigorosamente pela prática da caridade, da solidariedade, reconhecendo que quando fazemos o bem ao outro, os primeiros beneficiados somos nós, né? Então, a gente observa que a caridade, a solidariedade, a prece, o amor tem que se converter não mais em ações, né? A nossa tarefa, o nosso desafio, a nossa missão não é converter em momentos em ações, mas sim num estilo de vida, numa concepção, numa forma de ver e de agir no mundo, na nossa realidade. E somente assim, né, teremos conseguido cumprir as nossas missões, né, e contribuído para a obra divina, né? E ao contribuir para a obra divina, nós com certeza já teremos caminhado bons passos para a nossa evolução, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, gostaria muito de agradecer a essa oportunidade de não apenas fazer o estudo no sentido de expor, mas de ter esse tema para estudar, para refletir, até porque a gente sabe que se estamos no escuro, quem acende a vela para iluminar para todos é o primeiro a ver a luz. Então, assim, fazer o estudo é, em primeiro lugar, uma reflexão sempre, uma possibilidade de iluminação sempre para aquele que o faz. Então, eu só posso agradecer por essa oportunidade de compartilhar essa reflexão, né, e de desejar que todos possam ter um bom fim de dia e uma ótima semana, com muita paz, com muito amor e principalmente, nesse momento, muita saúde e muita fé, porque vai passar e eu sei que em breve estaremos todos juntos, né, nos encontrando, confraternizando e agradecendo pela oportunidade maravilhosa das nossas vidas. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final de nossa reunião de estudos. Que possamos agradecer ao Mestre Jesus estes momentos que passamos aqui reunidos em seu nome. A todos que assistiram a nossa reunião, tanto no plano material quanto no plano espiritual.
Que Jesus possa abençoar todos nós nesse novo ano que está surgindo, que possamos aurir forças para continuar e pedir ao patrono de nossa casa, Isaac Lima, para que possa estar conosco, nos confortando. E que com certeza em breve estaremos juntos de novo na casa de Isaac Lima. Fisicamente, porque mentalmente estamos sempre presentes. Que Jesus possa abençoar cada um nessa noite de hoje e a cada dia nos fortalecer para que possamos juntos continuar seguindo, trilhando o caminho do bem, aquele caminho que escolhemos para nossas vidas. E assim, Jesus, em teu nome e acima de tudo em nome de Deus, nós estamos encerrando a nossa reunião de estudo da noite de hoje. Que assim seja. Nossos agradecimentos a todos os irmãos e irmãs que tornaram essa reunião possível. Agradecemos a todos os que acessaram o nosso canal e compartilharam desse momento. Os mais sinceros agradecimentos a todos que caminharam conosco nessa jornada tão especial em manter a nossa reunião viva em 2020. Um Feliz Natal, pleno do espírito cristão, e um ano novo de muitos projetos no bem. Aurora, de Gladstone Lage e Tim. La 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 Bem-vinda, Aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, Aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arte fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança nem Deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, Bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, arte fazendo belo bom, entre florindo olhar. A aliança em Deus já não é só arco-íris, é comunhão.
Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vinda aurora, bem-vinda aurora, bem-vinda luz, bem-vinda alvorada, bem-vinda alvorada, bem-vinda luz, bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz, bem-vindo dia.